Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Entrando aqui para começar mais uma live da nossa série Mudanças de Impacto. E hoje eu tenho realmente a honra de ter aqui comigo como convidado um dos maiores intelectuais do nosso país, um dos grandes responsáveis pela criação do sistema de cotas raciais nas universidades públicas. Eu vou colocar aqui o nosso tema de hoje: pandemia desnuda. Eu sempre peço para vocês terem um pouco de paciência, porque na hora de clicar aqui é complicado. Desnuda o Brasil real. Como encará-lo? Essa é a nossa pergunta, o tema da nossa como encará-lo. Agora, peraí, vamos fixar o comentário. Bom, já está aí, pandemia desnuda o Brasil real, como encará-lo? E para falar sobre isso, nós vamos ter aqui a honra e o privilégio, né, de ter a participação do professor Hélio Santos. Professor Hélio Santos, como eu disse logo no início, é um dos maiores intelectuais que a gente tem aqui nesse país, né? Ele vem fazendo um trabalho incrível com relação a impacto social. Ele é cofundador da Vale do Dendê. Acho que ele já entrou aqui. Acabei de ver aqui o professor, estou esperando ele me solicitar aqui a entrada. E a gente vai bater esse papo aqui, que vai ser certamente um papo para ficar gravado nessa pandemia, nessa quarentena. Deixa eu ver se eu consigo acessá-lo. Tem que esperar ele me pedir. Vamos ver, professor. Ah, agora sim. Estamos aguardando aqui. Já vai entrar, gente. Já está girando aqui, estou acompanhando. Olha, muito bem. Boa noite. Boa. Bem-vindo. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, viu? Muito bom. Obrigado. Prazer. Obrigado a Melissa, viu, Ana, pela oportunidade que vocês estão me dando. Sair daqui. Imagina, para poder... Eu acho legal. Muito bom. Professor, olha só, antes de começar nosso papo aqui, esse papo, gente, mais do que falar sobre pandemia, é um papo mineiro, tá? Porque, como dois bons belo-horizontinos, né? Até reservei aqui um cafezinho, eu falei, dessa vez eu vou ter até um café, pena que a gente não pode tomar junto. Pois é. As pessoas, Ana, nem sabem que quem nasce em BH é belo-horizontino. As pessoas não conhecem essa expressão. Não, né? Belo-horizontino, é. Pois é. E muito menos soteropolitano, porque como bons mineiros, nós somos desgarrados, né? O senhor está aí em Salvador, é isso? Isso. Tá e eu estou aqui em São Paulo. Você está em São Paulo. Estamos fora de casa. Isso. Fora de casa. Isso. E como é que está a quarentena aí? A imagem está muito escura, não sei se eu tenho que acender mais luz. Eu sou péssimo nisso. Está dando para ver cara normal? Todo mundo vê? Está ótimo para mim. Poderia estar um pouquinho, mas eu também, o boné, mas está ótimo, não está tá dando para ver bem. O áudio está pertinho, porque às vezes tem que falar projetando, porque quando a gente está sem fone, mas gente... Eu vou falar mais alto depois, eu vou ficar aqui. Tá bom. Se não ficar legal, você me avisa, para os nossos espectadores acompanhar bem, né? Sim. E aí, vocês que estão acompanhando, estão tendo esse privilégio de ouvir agora o professor Hélio, por favor, podem também ou enviar perguntas ou até comentar se o áudio está bom, o que a gente precisa aqui melhorar para poder, nessa conversa, fluir da melhor maneira possível. Professor, como eu disse, é uma honra. Eu estou muito feliz de poder tê-lo aqui nessa live. Eu agradeço muito a sua participação, porque eu sei o quanto o senhor é solicitado. E nesse momento que a gente está vivendo, né, essa pausa, esse drama global, né, muita coisa começa a surgir, a gente começa a refletir, pelo menos é o que a gente está vendo aí, tantas lives exatamente para falar sobre esse momento, né? E aí a gente pensa nesse Brasil, porque você fala de um drama global, mas colocando foco nesse país, que é o que nos interessa
nesse momento, porque nós somos brasileiros e estamos aqui nessa perspectiva, colocando foco nesse país que é pentacampeão mundial em futebol, mas também, né, 1000 vezes campeão, infelizmente, em desigualdade social. Como é que o senhor enxerga esse cenário desse país nesse momento e no momento futuro? A gente está falando da pandemia, mas vem aí a pós-pandemia. Isso. Sempre quando a gente fala do Brasil, Ana, é importante lembrar que nós somos Brasis, há mais de um Brasil. Então, é um país que tem 8.500.000 quilômetros quadrados, né? Tem uma grande exposição atlântica, nós temos aí 9.200 quilômetros de litoral, temos incríveis 19% das reservas hídricas mundiais. Isso é um absurdo, quase 20%. Ou seja, nós somos o pulmão do planeta, nós temos riquezas que nós não conhecemos, não é isso? E temos uma riqueza maior, que são 210 milhões de pessoas, aproximadamente, segundo o censo de 2010, dos quais 55% são afrodescendentes, mais ou menos 15 milhões de pessoas. É importante, Ana, falar desses dados, assim, desse país gigantesco, que é a 5ª extensão do mundo, tem a 5ª população do mundo, mas tem a 3ª população do mundo de encarcerados. Nós só somos superados pelos Estados Unidos e pela China. Então, este país, Ana, como dizia Tom Jobim, não é um país para principiantes. É um país sofisticado, tem no seu DNA as desigualdades. E não são desigualdades fortuitas, elas foram construídas com zelo. Então, quando você me pergunta, diante de toda essa nossa realidade, esse nosso gigantismo, quer dizer, esse país que tem a 2ª frota mundial de jatinhos, e não só tem uma frota de jatinhos, este país produz os melhores jatos de porte médio do mundo. É para mostrar como há uma sofisticação. Este país não consegue habilitar as mães pobres para que elas possam, por exemplo, beber água e as crianças não morrerem de diarreia. Então, Ana, são esses Brasis. Você me pergunta como é que eu vejo o futuro. Olha, nós não temos caminho, Ana. Nós temos que entender que as pessoas não são um problema, elas são parte da solução. Sem construir equidade, nós não vamos a lugar algum. Equidade é que vai nos permitir ter alguma igualdade. Há pouco tempo eu debatia com o Oded Grajew, da Oxfam Brasil, e ele achou muito interessante essa minha construção. A desigualdade está para o Brasil, assim como o gelo está para o Alasca. No Alasca você tem gelo duro, gelo mole, gelo de todo tipo. Faz parte da cultura do Alasca a questão do gelo, né? E faz parte da nossa cultura a desigualdade. Então, nós temos que, na verdade, acordar desta anestesia moral para que a gente possa ter um encaminhamento. É uma anestesia moral da sociedade. Falando nessa da sociedade, como a gente enxerga esse país, porque a sociedade, uma sociedade que é diversa, né? Por isso a riqueza, mas foi construída como um projeto hegemônico, que não vê a diversidade como uma riqueza, né? Pelo contrário, vê como uma ameaça, um problema, né? Como é que a gente pode trazer essa consciência, pensando que a gente está vivendo também num momento em que o próprio governo não reconhece isso como um valor, né? Eu estou falando isso e não querendo entrar aqui na política, mas entrando na questão que a gente precisa, quando a gente tem algo precioso, a gente precisa cuidar disso, né? E a gente tem aqui pessoas incríveis, maravilhosas, né? E que não são visíveis, né? Não são visíveis aos olhos de quem tem o poder de torná-las visíveis, de dar a elas oportunidades, né? E aí, professor, eu vou trazer também, que é autor do seu livro, né, um dos livros que o senhor escreveu, que é A Busca de um Caminho para o Brasil. Assim, a gente vem caminhando, mas a trancos e barrancos, como é que a gente pode pensar num Brasil? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, desse caminho, como é que a gente, como sociedade, pode ajudar a trilhar um caminho que faça sentido para todos, né? Ana, não há outra forma de você construir cidadania fora de políticas públicas, né?
E você tem que desenvolver políticas públicas. Você não tem outra... E você falou muito bem. A diversidade humana existente no Brasil faz com que as desigualdades nos impactem de forma diferente, né? As pessoas, essa diversidade que nós temos faz que a desigualdade acabe nos alcançando de uma forma diversa. E aí você tem que pensar sempre em etnia. Tem uma voz aí, eu não sei. Não, é porque entrou um ruído aí, porque home office é assim, né? Quando a gente está fazendo, acontece tudo. Aí eu estou pedindo aqui ajuda, porque alguém entrou aqui com o telefone, alguém é minha filha, mas já... Desculpa, professor. Não. É isso. É que a gente está vivendo... Eu, sabe, com tecnologia eu tenho muito medo. Eu logo imagino, estou confessando aqui para todos, que está dando algum problema aqui no meu aparelho. Mas, no meu. Na verdade, Ana, a gente, quando falou da busca de um caminho para o Brasil, é um livro escrito, Ana, nos últimos anos dos anos 90, então entre 94 e 2000. E os caminhos que a gente propunha ali eram políticas públicas, né? Políticas públicas diferenciadas. Algumas delas foram implementadas, outras não, né? E que são exatamente, se mais adiante a gente puder falar, a gente vai falar de quais seriam as políticas que a gente percebe que não foram implementadas e que tem a ver com o que eu chamo de Brasil de carne e osso. Elas têm a ver com as regiões, ela tem a ver com essa informalidade avassaladora e que tem uma correlação com as comunidades esquecidas. Nós chamamos de favelas. Nós temos no Brasil, Ana, mais de 6.300 favelas. Só no Rio de Janeiro temos mais de 700. 11 milhões e meio de pessoas habitam esses lugares, que são 6% da população brasileira. Mas comunidade, que eu gosto de chamar de comunidade esquecida, não são só as favelas. Nós temos regiões e bairros inteiros que carecem de equipamentos urbanos. Então, esse caos urbano brasileiro, ele tem uma correlação com a informalidade avassaladora de 40 milhões de pessoas, quase, que vivem na informalidade. Quase uma Argentina. Quando eu iniciei nossa fala, que eu mostrei o tamanho do Brasil, nós somos um continente, os problemas são grandes. E problemas grandes exigem, país grande exige lideranças maiores. E se é um problema que a gente não tem tido, é elite, né? Nós falamos de elites, no sentido geral, acadêmicas, políticas, econômicas, sociais, porque o que a gente muitas vezes nota é a falta de capacidade de pensar problemas desse tamanho. A economia, os economistas brasileiros nunca cuidaram dessa comunidade, que é um país de 40 milhões de informalizados. Eles são uma riqueza, desde que tenham apoio, desde que sejam habilitados a escalarem. Por outro lado, você vê que tem uma correlação com esse caos urbano, para o qual, Ana, os urbanistas e os arquitetos brasileiros não têm como resolver. Ou seja, temos que produzir conhecimento. É exatamente isso que eu estou falando. Educação. E quando não há esse conhecimento produzido, é uma evidência que há falha não só do campo político, há falha também da inteligência brasileira, porque a não existência de conhecimento denota uma falta de vontade política efetiva, que é uma falta de vontade política que escapa dos políticos. Não é só no campo da política, escapa dos políticos. Eu chamei de anestesia moral. Portanto, como é o Rio de Janeiro, quase 700 favelas. Há quem entenda que o Rio não tem solução, quando esta é uma visão mítica, ignorante de quem não conhece. A periferia brasileira é ouro puro, mas nós gostamos de bijuterias. Me impressiona aqui na Vale do Dendê, aqui em Salvador, as startups, Ana, da periferia. Você não acredita, meninos e meninas, no máximo 21, 22 anos, como eles florescem, sem nenhum apoio de ninguém. Imagina com apoio. Então, eu digo, Ana, que eu repito isso com muita força. Nós somos parte da solução, jamais o problema. Então, hoje a busca de um caminho para o Brasil tem que apresentar propostas novas, novos caminhos.
né? O senhor, sendo um dos responsáveis pelas cotas raciais, pela criação das cotas raciais, afirmações, agora, ações afirmativas, políticas afirmativas, a gente precisaria, nesse momento, a gente está agora, né, é como se a gente estivesse aqui num limiar mesmo, de um mundo para o outro. Eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar que a gente vai passar para um mundo melhor, apesar de todo esse drama que a gente está vivendo, que a gente vai sair com mais consciência. É claro que não vai sair com a mudança, né, imediata, mas com mais consciência que essa sociedade civil, que sim tem um poder, né, a gente no cívico fala muito isso, né, engajamento cidadão é fundamental para a gente promover mudanças, né? Então, nesse sentido, professor, assim, como é que a gente pode, como sociedade, né, se o governo precisa trazer ou fazer exercer seu papel, né, criando políticas públicas, como o senhor colocou, mas quais seriam essas ações e políticas e como a gente poderia ajudar nessa construção? Você colocou bem, Ana. Num país com as características históricas do Brasil, o Estado é mais do que necessário. Esse neoliberalismo tosco que algumas pessoas têm colocado, ele é um jipe acelerado rumo ao precipício. Porque sabemos de antemão que é fracasso. Foi fracasso no Chile, mas será muito maior aqui, porque nós somos muito maiores. Então, as políticas afirmativas, Ana, que aqui nós apelidamos de cotas, todas elas vieram do movimento social. O movimento social lutou e deu muito foco na escola, né? Desde a Frente Negra Brasileira, Ana, dos anos 30, Ana, a população negra, o movimento negro fala em educação. Nós focamos na universidade. E essa é uma vitória do movimento social. Nenhum segmento político, Ana, nenhum, colocou isso como agenda sua. E essa luta nossa, do movimento negro, acabou gerando, Ana, acesso para os não negros que são pobres. Ou seja, todo mundo que vem da escola pública tem acesso à universidade. Isso mudou a cara da universidade. Mas hoje, Ana, eu penso em 3 políticas importantes que o Estado tem que desenvolver. Uma são políticas afirmativas localizadas. Elas não têm recorte racial, ela tem recorte regional. Da mesma forma que a cidade não é igual, se a gente tomar como referência São Paulo, um estudo liderado pelo Oded Grajew mostrou nós temos bairros que têm uma expectativa de vida 15 anos maior do que outros. Imagine, na mesma cidade. Quer dizer, então, nós temos que atacar essas regiões com políticas afirmativas localizadas, com 4 vetores. Além da cultura e também do esporte, nós temos que ter como referência a questão da educação, sobretudo para pessoas que interromperam os seus estudos, e também um outro vetor, que é o desenvolvimento. Quer dizer, fortalecer a economia dessas regiões. Nós temos que invadir essas regiões com uma perspectiva urbana outra, Ana, de uma forma disruptiva, invadindo essas regiões, mas não com a polícia. Outra política pública importante é dinheiro. Nós não fizemos ações afirmativas com dinheiro. O BNDES premiou e premia setores. Eu não estou dizendo da desimportância do BNDES, mas o BNDES é uma caixa de ação afirmativa para empresários. Os empresários usam o mesmo argumento do movimento negro. Eles dizem o seguinte: nós não podemos concorrer com os empresários internacionais. Então, nós precisamos de dinheiro com juros baixos. Ou seja, eles querem um tratamento diferenciado. E é exatamente o que o movimento social sempre pediu: tratamento diferenciado. Esses 40 milhões de informalizados invisíveis que ninguém nunca olhou, é uma riqueza econômica que tem que ser tratada. Então, tem que ter política pública para os informais. E, finalmente, você tem que ter uma política com foco na família, que nós não temos ainda. Um programa de apoio integral à família de risco. Esse Não é Bolsa Família, não é isso. Não. É o Bolsa Família que nós não tivemos. É um Bolsa Família com valores muito maiores. As pessoas não sabem. O Bolsa Família, que é importante, porque mitiga a pobreza, no máximo ele pode atingir R$ 205. R$ 41 por pessoa e no máximo 5. No meu livro, eu propunha R$ 120. Na época, o salário mínimo era 130, era mais ou menos R$ 900. Mas o Programa de Apoio Integral à Família de Risco é um programa que a
família tem um tempo de 3 a 5 anos para sair do programa, onde as pessoas saem todas empoderadas, potencializadas, e com recorte, Ana, muito forte em geração. Nós temos no Brasil 11 milhões de nem-nem. São jovens que nem estudam e nem trabalham, na faixa de 15 a 30 anos. Eu vou repetir, 11 milhões. Então, imagine 11 milhões de jovens. Evidentemente, eu estou falando de jovens empobrecidos, porque um jovem da classe média ou um jovem rico que nem estuda e nem trabalha, alguma coisa ele fará. Ele não deverá correr risco. Então, o que acontece, Ana, é que nós não tivemos, desde a redemocratização, eu não falo da ditadura militar, porque a ditadura militar não tinha essa preocupação. Desde a redemocratização de Sarney para cá, nenhum governo que passou pensou numa política desse porte e com foco efetivo nessa juventude. Só isso, Ana, vai reduzir o genocídio. Fora, ninguém fez para valer. Agora, algumas pessoas descobriram, Ana, aquilo que a economia sempre soube. Sempre houve dinheiro. Agora, todo mundo que estuda o Brasil sabe que há dinheiro. Agora, o dinheiro ele tem que vir para puxar a própria economia. É um jogo de ganha-ganha. Trata-se de investimento. Portanto, Ana, as políticas chamo de PAIPAR, Programa de Apoio Integral à Família de Risco, é um programa robusto com recorte em gênero, são famílias lideradas por mulheres. Nós temos no Brasil, Ana, 29 milhões de lares liderados por mulheres. São as famílias de risco. E com recorte também de geração. Esta política não importa, não é uma política para ser debatida agora, Ana. Nós vivemos não só a pandemia, nós estamos vivendo também um pandemônio, que é uma ideia negativa. Né? O pandemônio é uma coalizão de coisas ruins. Nós estamos na pandemia e no pandemônio, mas superando isso, não importa o governo de plantão. Esse tema tem que entrar na agenda de fato, sabe, como parte de uma agenda disruptiva que possa mudar o Brasil. Essa é a minha expectativa, porque tudo isso ficou bem evidente. Todo mundo vem dizendo hoje, o rei está nu, o rei está nu. Não é verdade. Este rei está nu há muito tempo. O que acontece é que agora as vergonhas dele são vistas nas esquinas, mas isso sempre esteve aí. Quer dizer, esse Brasil, que é um Brasil que não enxerga suas potências, é um Brasil que não protege e não investe na sua juventude, né, na juventude que é a maioria, que é da população negra, parda e negra. Esse Brasil já existia, não foi a Covid-19 que trouxe, né? Então, existia uma crise pré-Covid, né, professor? Eu gosto muito que na nossa reunião, né, nós temos a honra de tê-lo como conselheiro, né, falou muito desse Brasil de carne e osso, né? E que a gente precisa, agora, que é mais ainda gritante essa desigualdade, realmente não esperar essa inovação social que todo mundo fala. Que inovação social, pensando em algo, né, extremamente moderno, e a gente tem problemas básicos, né? A gente só precisaria, parece muito, mas é pouco, né? Era só realmente políticas públicas, né, voltadas para o social. E não trazendo aqui nenhuma questão ideológica, é só uma questão real, né, professor? É gestão, Ana, gestão, Ana, gestão. É gestão. É aplicar o recurso onde ele vai ter retorno seguro. Repare, Ana, que nós vivemos no país em que se fala em mérito. E eu sou um homem da academia. Ana, até hoje nós não conquistamos um prêmio Nobel sequer. Em nenhuma área, nem na economia, nem na medicina, nem na física, nem na química. E você pontuou muito bem, Ana. Fomos campeões do mundo 5 vezes. Não esqueça, Ana, fomos campeões 5, mas fomos vice mais 2, que não é pouca coisa. Repare, Ana, que as pessoas podem imaginar o futebol algo distante da ciência, mas todo mundo que correu um dia atrás de uma bola sabe que para jogar bola você tem que ter criatividade, senso de antecipação, velocidade de raciocínio, determinação, tudo aquilo que caracteriza um gênio. E esta é uma área, Ana, o futebol é precisamente a única área em que o negro é a maioria no Brasil. E nós disputamos com quem? Com europeus bem-nascidos, com homens que nasceram desde cedo, tiveram autoestima, refeição, apoio, né? E
são os jovens brasileiros mal nascidos que ganham esses campeonatos. Quem consegue essa proeza, Ana, poderia conseguir também em outras áreas. Ninguém pode, Ana, desperdiçar talentos. É como você disse muito bem, é quantitativo. Então, você tem milhões de talentos e essas pessoas não são aproveitadas. O Brasil, o investimento brasileiro tem que ser exatamente nesta população mal nascida, porque ela tem um desempenho, Ana, ela dá um retorno, e a gente pode perceber isso nas cotas nas universidades. Ela dá um retorno porque é uma oportunidade. As pessoas não querem esse qualitarismo raso, não. Elas querem oportunidade iguais. Ninguém quer ser igual a ninguém. Elas querem oportunidade. E infeliz do país que não pode aproveitar todos os talentos, dos bem-nascidos, sem dúvida, e também dos outros. O país que não faz isso, quantitativamente, está atrasado. E repare, Ana, o que eu estou falando aqui não faz parte do discurso usual, mesmo do chamado campo progressista. O campo progressista, que a gente diz, é o campo que pensa, que traz uma proposta, mas até agora, Ana, não conseguiu, digamos, deixar essas propostas em pé. Você falou em inovação. Né? O Brasil é o país da criatividade, mas a inovação não é apenas criatividade, é você colocar uma ideia em pé, né? a serviço. A inovação social, hoje, ela tem que construir equidade. Equidade é igualdade de oportunidades. Na veia, qualquer política que não tiver essa dimensão, ela não serve para o Brasil. É algo simples, né? Mas é moderno, é eficaz e é cidadão. A gente não está falando de diversidade, a gente está falando de equidade, que engloba, que inclui a diversidade. É um conceito que vai além, né? Porque às vezes fica muito também restrito, parece que é um grupo de pessoas que está reivindicando algo. E a gente tem que entender esse país como um todo, né? Não como partes. E essas partes que formam o todo é que são realmente a nossa riqueza, né? E falando sobre todas as influências que a gente tem, né? Mas quando você olha para hoje, o país, né, que está realmente, parece que enfraquecido, não só por conta da questão do vírus, mas pela autoestima, pela falta de perspectiva, né? E a gente quer falar aqui, né, professor, de perspectivas positivas, apontar caminhos, porque afinal a gente sabe que soluções existem, estão aí, né? E eu adoro quando eu converso com o senhor também, porque sempre tem uma vibração. Aliás, eu fico impressionada, assim, tantos anos, né, trabalhando, vivendo desafios e chegando nas conquistas, mas vendo outras escaparem. O que faz com que o senhor fique com tanta certeza que esse país tem como ser essa potência que a gente enxerga? Na verdade, Ana, você sabe, porque você é uma agente social, uma gestora social. Servir é um privilégio. Quando tanta gente quer ser servida, você poder ser útil é sempre um privilégio. Né? Então, no que diz respeito ao Brasil, a nossa riqueza, Ana, a antropologia oficial, ela fala simplesmente de 3 grupos. Mentira, nós somos 4, né? Pelo menos se a gente pensar no grupo europeu, no grupo africano, nos indígenas e nos orientais. Todos, quem estava aqui antes eram os indígenas, né? E todos viemos depois. E hoje nós temos uma hierarquização. Os grupos não são valorizados da mesma forma. Então, ter uma sociedade plural significa não hierarquizar a diversidade. E a diversidade não é salada de frutas. Por quê? Porque ela requer gestão. Eu falei agora de uma política que tem que levar em conta a questão de gênero. Lares liderados por mulheres. Mas falei também em jovens. E repare, Ana, que eu não falei necessariamente em etnia, que também há de ser um recorte. Mas uma família liderada por uma mulher empobrecida, a questão racial não precisa de vir. Essa família ela tem que ter apoio, entendeu? Evidente que a larga maioria dessas famílias são de famílias negras. Mas o que eu quero mostrar é que nós temos que ter políticas massivas de inclusão. Este grupo, isso é que vai puxar o Brasil, isso é que vai tornar o país. As pessoas falam muito, gostam de falar da Holanda, gostam de falar de países europeus. As pessoas que gostam de citar esse país como exemplos não têm uma postura de um cidadão de lá. Ou seja, ele imagina
que nós vamos alcançar um determinado patamar sem tributar adequadamente as pessoas, sem investir os recursos onde eles precisam ser investidos, enfim, e sem dar oportunidade. Então, há algo que é do nosso DNA, né? Um país, uma parte do país se modernizou, avançou, e é um país que consegue ficar só. Esse país, ele por si só, ele é o país dos condomínios, ele é o país de bons shoppings, de bons aeroportos, e é um país que pode ser confundido com um país europeu. E há o Brasil profundo. Esse Brasil profundo agora ficou assim, bem evidente. E a sociedade civil tem reagido positivamente, né? A gente com solidariedade. É isso? Isso tem que agora reverberar em encaminhamentos. Nesse momento, eu acho que é solidariedade mesmo. As pessoas podem vir a morrer ou não, podem sofrer menos ou não, tudo bem. Mas, no segundo momento, nós temos realmente que pensar em mudanças estruturais. A essência disso está na igualdade de oportunidades. E aí, eu comentei, Ana, nós temos aí um desafio urbano, que é esse caos urbano, e esse desafio também dos invisíveis, né? Esses dois vetores devem ser atacados de uma maneira competente e produzindo conhecimento, porque não há um conhecimento nosso para trabalhar com esses dois segmentos. A questão urbana, que está aí agora revelada, e a questão de 40 milhões de pessoas na informalidade. A gente está vivendo, uma vez eu assistindo uma palestra da Marina Silva, né, ela falou uma crise humanitária, não é uma crise climática, não é uma crise social só, é humanitária, né? O senhor acredita que a gente possa sair desse momento? E aí eu estou colocando já todos, né, no mesmo balaio, que não só o Brasil, né? Melhores como seres humanos, porque a gente é uma questão até de evolução da espécie. Acho que o homem, né, chegou num limite aí, num limiar, frente ao seu habitat, né, ao planeta, porque a gente vem vivendo, né, assim, fazendo uso dos recursos de forma indiscriminada, e a gente vem realmente fazendo uma vida focada num ganho, né, num alimento imediato, vamos dizer assim, naquela satisfação, né, de busca para você, não pensando em servir, ou não pensando, né, num coletivo, e aí é já uma questão mesmo que vira como se fosse parte da natureza humana, mas eu não acredito nisso, né, eu acredito que a gente é fruto do meio e que a gente tem, né, uma semente que é para ser parte para compartilhar ou para ajudar o coletivo. Senão os sapiens não teriam sobrevivido, né? A gente viveu por conta da cooperação, né? É isso mesmo. Só acredita que a gente vai sair melhor como ser humano desse drama, desse momento disruptivo que a gente está vivendo? Eu acho, Ana, todo mundo conhece aquele tripé que a sociedade trabalha no planeta Terra. Nós temos que ter sustentabilidade ambiental, porque nós temos que pensar nas gerações futuras. Fala-se também em sustentabilidade econômica, porque os recursos são escassos. E fala-se também em sustentabilidade social, porque o desenvolvimento tem que atingir a todos. Mas, Ana, com o tamanho das desigualdades entre os países, entre os continentes e dentro dos próprios países, o tamanho da desigualdade que nós temos no mundo pede um novo tipo de sustentabilidade, que é a sustentabilidade moral. A sustentabilidade moral, a insustentabilidade, ela existe quando você vê desigualdades tão largas e tão profundas. Então, há uma anestesia moral em relação, Ana, a tudo que acontece. Nós sabemos que o planeta tem recurso, desde que haja investimento, nós conseguimos fazer um nivelamento global. Não adianta a ONU dizer, não, a pessoa precisa de $1 por dia para sobreviver. Não, nós temos agora que pensar numa régua que valha para todos os países. E eu acredito que nós não temos outro caminho além desse, né? A sustentabilidade tem que ser sustentabilidade moral. Há uma anestesia moral, há uma ausência de empatia. Eu digo mais, Ana, a solidariedade e a generosidade são dois vetores que vêm antes da própria ética. Eu já vi estruturas éticas
aquilo que eu chamo de ética clean, em que você lê o ordenamento ético e você acha até que está legal. Mas eu digo, sem generosidade, sem solidariedade, alguém pode ser ético, bastante razoável, e não ter esses dois vetores. Então, eu acho que tanto a solidariedade como a generosidade são características eminentemente humanas. Há e são várias pessoas que não acreditam que nós saiamos, mas eu acho que nós vamos sair bem melhor que estamos entrando. Eu creio que esta é uma disrupção planetária. Né? É verdade que internamente, aqui no Brasil, nós temos problemas bastante específicos. Todos os países têm os seus problemas. Mas eu penso também na conexão com outros continentes, como a África. O presidente Emmanuel Macron, da França, propôs zerar as dívidas de todos os países africanos. Eu estou pensando em encaminhamentos desse tipo. Os países africanos, Ana, pagam de juros muito mais do que eles investem em educação dos seus países. Então, isso depois desse continente ter construído toda a riqueza da Europa, tem que pagar juros. Na verdade, eu ainda estou propondo algo diferente num conselho internacional que eu faço parte, o Conselho da Quela. Eu vou propor que a Europa reinvada a África, dessa feita não para raptar, roubar, espoliar, mas invadir a África para, a partir do protagonismo dos próprios africanos, zerar esse gap tecnológico, aproximar a África de um desenvolvimento, mas que tem que ter o jeito dela. Porque os africanos querem desenvolvimento, eu já conversei com vários, mas eles querem, Ana, na perspectiva deles, porque eles não são Europa. Mas, de qualquer forma, a Europa deve isso. Só esta iniciativa do presidente francês, Ana, já aponta alguma coisa. Há quem me pergunta, a ONU sairá desta pandemia menor ou maior? Os antiglobalistas vão estar mais... A xenofobia, como é que isso vai? Eu penso que tudo isso, Ana, será pensado no encaminhamento positivo. Eu vejo assim. Talvez por ser espiritualista, eu acredito na evolução humana, então eu vejo assim. Maravilhoso, professor. Agora, realmente, muita contestação, assim, na verdade, eu acho que dúvida, né, com relação à globalização, aos efeitos da globalização por conta, né, do vírus ter se espalhado. Aí tem toda essa questão também de você achar que, enfim, um país pode criar essas loucuras que acabam surgindo, né? E, na verdade, a gente sai do lugar de corresponsável, né? Que existe uma corresponsabilidade. Estamos no mesmo planeta, podemos ser país, falar idiomas diferentes, né? Ter outras culturas, mas estamos no mesmo planeta. E isso ninguém pode fingir que, né, que não é a sua realidade, né? Agora, pensando em a gente sair melhor, né? Eu acho que a gente está vendo aí vão surgir, eu estava vendo até uma entrevista do Bill Gates, né? Que está super empenhado na descoberta da vacina. Mas ele fala, né, essa vacina vai chegar não para todos, né? A vacina, e a gente, segundo a Organização Mundial, né, da Saúde, parece que a gente está no último lugar da fila para receber por conta, né, da atitude também, novamente, né, do Brasil frente à organização, à OMS, né? Mas, enfim, a desigualdade, esse Brasil que agora a gente enxerga de forma ainda mais drástica, né, por conta dessa epidemia, essa pandemia, desculpe, ela vai, parece que crescendo, né? E a gente aumenta-se as possibilidades de ganhos na tecnologia, por exemplo, né? Descobertas, e aumenta a desigualdade. Quer dizer, é uma equação que não dá para a gente fechar essa conta se não olhar para, né, a gente andar 10 casas para trás, né, professor? Eu estou tentando falar aqui o seguinte: a gente tem aí uma oportunidade, vai ter avanço da medicina, porque vão ter que correr atrás, né? Então, já está acontecendo isso, né? Para encontrar a cura, a vacina. Vão ter várias novas formas, né, de viver, enfim, de negócios que vão surgir, mas por isso que eu volto à questão do ser humano, né? Como é que a gente faz para avançar nesse lugar, sabe? E as políticas públicas, voltando um pouco, mas como sociedade civil. Eu acho que muito agora a gente vai ter que entender o nosso papel, né, no dia a dia, no seu lugar, no seu entorno. E aí,
como a gente tem o nosso comitê lá, né, o grupo da diversidade, e aí a gente fala da questão do racismo estrutural, eu queria tocar nisso também. Porque eu tenho aprendido muito, professor, e agradeço a essa possibilidade de né, ter acesso a conhecimentos que eu não chegaram até mim, e eu não fui atrás por uma questão mesmo estrutural, né, que a gente aprende uma história desse país e enxerga esse país como algo que não é o país, né? Falou da Europa, falou que a África, que eles invadam, mas que deixa a África ser a África, né? E o Brasil, né? A gente qual é a nossa identidade, né? E aí, falando desse racismo estrutural, como é que nós, brancos, né, nossa parte aqui, a branquitude, pode fazer a diferença? Ana, você falou várias coisas muito importantes. O planeta Terra é a nossa casa, Ana. Nós só temos uma casa. Por enquanto, nós não temos tecnologia em que a espécie humana possa ir para Marte ou um outro sistema, ou um outro planeta. Então, a nossa casa é o planeta Terra. E eu acredito, Ana, que as gerações futuras terão esse entendimento. Não adianta você jogar o lixo ali, porque é uma casa. O planeta Terra é a nossa casa. Então, não temos muita coisa. Você falou da sociedade civil, né? E falou também do Brasil. O Brasil vai ser o último a receber. Para a Covid-19, que é uma doença que a gente ainda conhece pouco, uma certeza nós já temos. Haverá a vacina dentro de algum tempo e que vai curá-la, né? Agora, esses problemas que pré-existiam, como essas desigualdades, não há uma vacina para isso. Como estabelecer uma régua? Porque essa doença estava aí. E hoje a gente vê como essa doença agrava quando vem uma pandemia, uma Covid-19. Então, a vacina da Covid sairá quando a ONU e as organizações multilaterais vão construir uma vacina para essas desigualdades. Eu acredito que nós vamos em busca disso. No que diz respeito ao Brasil, Ana, você veja que aqui ganhou muita força essa discussão falsa, esse dilema que o isolamento tem que ser horizontal, que é o mais adequado, ou vertical, segmentado. O que se sabe é o seguinte: quem tomou a decisão antes são os que pagaram menos. A Áustria teve um isolamento forte antes de ter tido um óbito sequer. Eles já saíram de isolamento, estão em outra perspectiva. A Alemanha, que também tomou decisão bem cedo, também já está podendo fazer isso. O Brasil é esse zigue-zague. Ana, nada pior quando você tem uma pandemia e você não tem uma gestão centralizada. Como eu disse, são 5.570 cidades. A maioria dos prefeitos tem se comportado muito bem, e os governadores também. Mas esse é o momento que você tem que ter uma gestão centralizada para que haja um encaminhamento. Nós estamos por nossa conta e risco, e, na minha avaliação, a maioria dos governadores tem tido um desempenho exemplar. E setores da sociedade civil também, a mídia também tem feito um papel importante. As pessoas têm sabido como receber o seu dinheiro ou não pela mídia. Não há uma campanha bem oficial, uma campanha que oriente as pessoas, né? Nós sabemos, Ana, que nos Estados Unidos as pessoas recebem per capita $1.200 pelo correio. E se for marido e mulher, recebe o dobro. Cada criança recebe $500. Aqui, os R$ 600 representam precisamente a 10ª parte. São $120. 10% de 1.200. E muitas pessoas não conseguem receber. Quando tem um problema de CPF ou um outro tipo de burocracia, todo mundo, Ana, é encaminhado para o CRAS. CRAS é o Centro de Referência em Assistência Social. Pois bem, esses centros que atendem as pessoas carentes entrou em colapso. Então, muitas pessoas estão perdidas entre a burocracia e entre as suas carências. Então, este é o Brasil de carne e osso, né? Nós conseguimos avançar. O governo queria dar apenas $40, R$200. Nós ampliamos para 600, mas milhões... O movimento, né, professor? O movimento social. Ana, veja que muitas pessoas não conseguem receber o dinheiro. Então, nós estamos diante de várias crises. A Covid é letal, mas a ausência da governabilidade é também um problema. O Brasil está pagando vários karmas de uma vez só.
porque a Covid em si já é um problema quando você tem lideranças adequadas. Sem estas, nós estamos aí enfrentando várias doenças, né? A desigualdade, que agrava a Covid, e a ausência de centralidade. Mas eu vejo, por exemplo, Ana, coisas muito interessantes na sociedade civil. Uma que eu sempre gosto de citar é a coalizão É de Todos. A coalizão É de Todos, Ana, ela é formada por uma coalizão que busca, que tem como missão apoiar, Ana, o nano e o pequeno empreendedor. Na sua maioria, mulheres e na sua maioria, negros. Pois bem, a É de Todos são 6 organizações. Tem a Vale do Dendê, da qual eu sou diretor, que é daqui da Bahia, e tem 3 organizações paulistas, que é a Preta Hub, a Agência Solano Trindade e o Afro Business. E temos uma lá de BH, que é o Favela, e outra do Distrito Federal, que é o Instituto Latinidades. Estas 6 organizações criaram um fundo emergências econômicas e estão atendendo. Veja, como é que a sociedade civil dá resposta? Uma outra organização da sociedade civil é a Periferia Sem Corona, que busca amenizar, Ana, os impactos da Covid-19. No Brasil todo, você imagina, Ana, um movimento social independente que busca distribuir cestas mesmo de alimentos, material de higiene, máscaras, né? E também habilita as pessoas a uma organização sociopolítica. Tudo surgiu aí muito em função desse momento. A coalizão É de Todos já existia, mas está aí com mais força. O que eu estou mostrando, Ana, é que a sociedade civil ela vibra. Né? O que eu espero é que essas organizações, no pós-Covid, a gente não sabe como é que vai ser esse pós-Covid ainda, mas que essas organizações possam ter continuidade numa outra pegada, entendeu, Ana? A coalizão É de Todos vai ter que realmente, não nesse governo, pensar como ser um braço do BNDES para financiar pequenos empreendedores. Né? E a Periferia Sem Corona tem que discutir o que fazer com essa periferia, que é ouro puro. Quer dizer, o apoio que efetivamente a sociedade tem que dar, porque as pessoas que estão lá, elas têm alternativas, mas faltam recursos tecnológicos, falta dinheiro e falta também segurança. Porque quando o Estado chega nessas comunidades, Ana, a gente sabe como é que o Estado chega. O Estado, quando chega na periferia, ele chega de uma forma violenta. Então, Ana, é por isso que, com esses 2 exemplos que eu dei, a Periferia Sem Corona e a coalizão É de Todos, são 2 exemplos, para mim, de respostas ao que está acontecendo aí, respostas consistentes e que estão tendo, já estão colhendo resultados. E esse momento é o momento da gente fazer diferente, né? Assim, abrir para isso chegar, né? E o cívico a gente se propõe a ser um espaço exatamente que traga atores, né, diferentes ou que estão em pontos diferentes para poder juntos a gente convergir numa solução, né, num caminho que faça sentido mesmo, não só, né, na imagem ou nesse país que tem uma imagem, né, enfim, é lindo, claro, mas de alegria, de felicidade, e, no entanto, a gente vê tantas questões que são, né, que não deixam as pessoas ter uma vida digna. Então, enfim, a gente fica sempre falando, parece que é de um lugar de vítima, mas não é de vítima, é de potência. E aí a gente tem que se enxergar, eu acho que é isso, sair desse momento enxergando a potência que tem esse país, né? Que mesmo diante de um desafio como esse, a gente está vendo, como o senhor colocou aí, né, os movimentos, o G10 Favelas, falamos aqui, eu vou conversar com o Gilson Rodrigues, que é, né, ele é o presidente da Associação dos Moradores de Paraisópolis, né? O Raul Santiago fez uma live junto com a Patrícia e com o Dano, espetacular o que o alemão eles estão fazendo, né? Criaram ali uma força-tarefa impressionante de mobilização e eles estão conseguindo debelar, estão conseguindo levar para uma população que não tem acesso à informação, nem à água, que estamos vivendo uma crise sanitária também, né, professor? Essa crise que já existe desde muito, né? Quer dizer, eu acho, Ana, que é um escândalo o Estado, muitas vezes, assistir inerte. Veja o que acontece lá no Morro do Alemão, em Paraisópolis, e a gente vê esse pandemônio, quer dizer, as pessoas
por sua conta e risco, lá em Paraisópolis, elegendo presidentes de rua, organizando para proteger a sua população, e eles deveriam ter apoio absoluto, né, do Estado, e a gente percebe que a gente ouve o seguinte: é hora do Brasil trabalhar. Quando a gente ouve isso, a gente pergunta: trabalhar quem? Porque nem todo mundo tem um home office. Como é que o Brasil volta a trabalhar? Então, Ana, a gente sabe que hoje, a gente sabe como é que a Covid-19 veio. Ela veio com pessoas mais abastadas, que voltavam da Europa. Essas pessoas, as que foram contaminadas, já passou o tempo, e hoje essa doença se encaminha na direção da periferia, exatamente porque as pessoas têm que sair para trabalhar. E agora a gente vê que os óbitos mudaram de CEP, né? E até o perfil, né? No Brasil, enfim, tem um perfil de óbitos que é diferente do resto do mundo, porque são mais jovens. Sim, sim, sim. Porque as pessoas já estavam doentes. Na verdade, o Brasil, uma boa parte da periferia, as pessoas com mais de 60 anos têm morrido, né? Que não aconteceu com outro perfil. Então, tudo isso, Ana, escancara, tudo isso evidencia a necessidade da gente conhecer a sociedade. Para quem tinha dúvida, conhecer as escâncaras dessa sociedade. Você falava que nós somos um povo alegre, sim, mas eu quero dizer também, há muita dor, Ana, há muita dor, né? O povo brasileiro sempre reage alegremente, é um povo naturalmente alegre, né? Mas é um povo, como eu disse, ele precisa de ter uma elite à altura dele. E eu vejo que esse protagonismo, Ana, ele virá da margem mesmo. Eu, no passado, nesse livro meu que você citou, A Busca de um Caminho para o Brasil, eu digo que vai acabar emergindo já o MSN, que é um movimento, Ana, do sem nada a perder, né? Que é a maioria da população brasileira, mas ele não emerge, Ana, porque as lideranças estão pulverizadas. Mas a tecnologia, Ana, hoje fez com que essas pessoas conversassem. Hoje você tem como agrupar essas pessoas. Elas têm que ter proposta para o Brasil. As mulheres negras, em 2015, fizeram uma marcha em Brasília, produziram um documento, que é uma peça de sociologia, uma peça de economia que os brasileiros, que a academia precisa conhecer. Ou seja, os grupos que são marginalizados, Ana, têm proposta para o Brasil. As pessoas têm proposta para o Brasil inteiro, não só para um segmento. Mas essas vozes têm que serem colocadas, serem ouvidas. E isso aí pede também um encaminhamento político, né? Eu sei que nosso debate aqui não tem que encaminhar para isso, mas nós vamos ter que pensar também numa nova elite política, num novo grupo político, porque o Brasil depende cada vez mais de políticos. Não há um país, Ana, que avançou, que progrediu sem fazer política e sem políticos. Portanto, nós temos que ter uma política que vá de interesse, vá ao encontro da maioria da população. E é também uma ideia-chave de difícil acerto, né? De difícil acerto. De difícil acerto, porque quando se fala em políticos, novos políticos, você tem que pensar também de forma inovadora, no sentido assim, o que a gente está querendo reproduzir, ou como é que a gente está querendo que esse país caminhe. Se é no mesmo modelo que vem caminhando, é reproduzir o que já existe, que é uma desigualdade, quer dizer, só aumentar, né? A gente vem votando com um olhar, que é um olhar que não olha para esse Brasil potente, né? A gente olha para aquele grupo. E eu estou falando, professor, porque eu faço parte claro, cada um tem, né, uma história de um grupo, e não é porque um sei lá, mal, o outro é porque acaba, né, sendo contaminado, estão pedindo aqui, olha, Hélio Santos para presidente, concordo. Seria maravilhoso. Já pensou? Mas é isso, a gente precisa, primeiro, eu acho, que aí falando do ponto de vista do branco, né, estar aberto para conhecer, pelo menos, entender que existe uma história, que existe um país, que existe uma realidade, que a gente precisa acessar pela potência, não estou falando por, né, uma questão, pela potência. Hã?
Não, não é, eu sei, Ana. Não é porque são bonzinhos, não. É por uma questão Não. mesmo, entendo. Mas, Ana, você falou em política. Ana, por exemplo, eu falei que a população negra é a maioria, são mais ou menos 115 milhões. A população negra brasileira é a única população eleitoral do mundo que elege os seus inimigos. Porque o grupo que está aí, que foi eleito, é um grupo que late e morde. E foi todo ele eleito. Eleito pela maioria, que é negra. Então, nós somos os únicos eleitores do mundo que elegemos os nossos inimigos. Então, isso, Ana, precisa ser dito com todas as letras. Olha, você precisa começar a votar em alguém que pareça com você. Por exemplo, as mulheres são maioria. As mulheres, de uma maneira geral. Nós precisamos de mais mulheres, Ana. O Parlamento Europeu, os países europeus que têm a maioria do parlamento é formada por mulheres. As leis são melhores, são mais humanas, há muito menos corrupção. E a maioria que é feminina não elege as mulheres. A maioria que é negra não elege os negros. Então, estas maiorias, Ana, têm que reverberar no poder, né? A gente muda, né? Então, eu penso, Ana, que é um bom caminho, né? Nós acreditamos na democracia, então nós temos que eleger pessoas adequadas, pessoas que pareçam conosco, não só com os nossos valores, mas também com a nossa cara, que pareçam conosco. E eu penso que esses movimentos todos, Ana, que estão aí, eles vão encaminhar para isso naturalmente, por gravidade. Por gravidade. Eles vão entender o seguinte: nós estamos nisso por nossa conta e risco, vamos tornar um país melhor. E o interessante, Ana, que não há uma ideia hegemônica. Eu nunca vi um ativista negro que falasse marginalizar brancos tendo poder. Nunca. Porque os brancos das nossas estruturas, eles não são aceitos, eles são bem-vindos. Há uma diferença entre ser aceito e ser bem-vindo. Nos ambientes que a maioria é negra, todo branco é bem-vindo. Os negros chegam em ambientes brancos, mas ele é aceito. Há uma diferença. Então, e nós negros não fazemos isso porque somos bonzinhos, não. É da nossa cultura, Ana, atender, é da nossa cultura alimentar aquele que tem fome. É cultural. Nós não somos bonzinhos, nós temos os defeitos e as virtudes de todo o povo, mas é da cultura negra e é da cultura indígena também. Essa ideia de você receber o outro, alimentar o outro. Então, esse é um valor que tem que ir para a sociedade toda. Por isso que o Brasil é tão bom, né? Que todo mundo quer vir para cá, gosta de estar aqui, porque tem isso, né? E isso vem dos nossos, exatamente, ancestrais aqui, né? Os africanos, indígenas, né? Que chegaram e trouxeram tudo isso, né? E a gente, é incrível como a gente tem um olhar totalmente, a gente nega isso, né? E olha só para o que está de fora, né? Não vê o que está dentro de potência. Mas eu acho que a gente está caminhando, professor. Eu fico muito animada, assim, quando eu vejo bom, tá certo que a gente está no cívico, né? A gente está, realmente, também pode ser uma bolha, mas eu acredito que essa bolha está expandindo porque o mundo está mudando. E ele só vai mudar na hora que a gente realmente enxergar, né? Se enxergar por um lugar de coletivo, né? Enxergar que a gente tem uma força com a gente e a gente pode fazer disso o melhor, né? Se a gente, em vez de ficar separado, a gente tem que juntar. E esse é o momento, né? Eu acho, Ana, que a diversidade, Ana, ela produz sinergia. A diversidade, como eu repito sempre, não é salada de frutas. Se eu quero buscar um sócio, provavelmente, talvez eu deva buscar uma sócia e não um sócio. Porque eu vou ter um outro lado, uma outra visão. Então, a diversidade tem que ser compreendida como acrescentamento, como sinergia. Só que isso é um discurso da boa antropologia. A sociedade real não pensa assim. Pelo contrário, a diversidade é para apartar. Você lá, eu cá. Então, vamos juntar, porque agora eu estou preocupada que tem 1 minuto e eu não quero que corte no meio da sua fala. Eu só quero agradecer rapidamente e dizer para todo mundo que essa live vai ficar depois publicada, que pode acompanhar. E, professor... Vai ficar publicada onde? Me perguntaram hoje, Ana. Nós vamos colocar no nosso canal de YouTube. Eu mando, pode deixar, viu? Muito obrigada, foi maravilhoso, eu sabia que ia ser. Obrigada por tudo. Eu agradeço muito. Tanta gente que está passando o nome aqui, gente que eu amo, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de vocês me verem e eu saber que vocês estão aí. Todo mundo deve se cuidar.
que nossas vidas importam. Todo mundo. Isso mesmo. Beijo no coração. Muito Beijo obrigado. grande. Muito obrigada a todo mundo também. Tchau. Obrigado. Obrigada.